Ele é advogado tributarista, desde 1994 fundou o que é hoje uma das maiores consultorias tributárias do Brasil, com mais de 2.000 clientes e os maiores estão com eles. Para contar um pouco desse desafio, dessa história, falar um pouco esse cenário tributário que o Brasil vive, Abdul Meira Neto. Para começar a prosa, conta pra gente um pouco da tua história, como é que você entrou para esse mundo tributário, né, universo tributário, e como é que nasceu a Bookkeepers? Bom dia a todos. Primeiro é um prazer estar aqui com vocês. Esse convite aí que o Celton nos fez e que eu aceitei assim com bastante alegria, bastante bom grado. Você me deu uma missão difícil, porque eu falo muito, né? Fui professor durante 10 anos e professor gosta de falar. E 20 minutos é terrível, vou ter que encaixotar um bocado. A gente dá um descontinho. Vamos lá. O que acontece? Minha formação não é só direito, eu me formei em contabilidade, administração e direito. E meu início de carreira foi como contabilidade. Eu comecei fazendo contabilidade, comecei com um pequeno escritório de contabilidade, só que eu sempre fui muito inquieto, eu sempre tinha um espírito empreendedor muito grande dentro de mim, sempre tive, né? E eu tinha um negócio comigo, sempre tive até hoje. Eu sempre gostei de levar boa notícia para as pessoas. E, infelizmente, contador só leva má notícia. Eu gostei muito de estudar, sempre gostei muito de ler. Eu comecei a olhar a área tributária, naquela época já, falando aqui tem alguma coisa interessante que eu preciso levar para os meus clientes como algo diferente, né, do que levar um simples guia de imposto para ele recolher. E aí eu comecei a estudar a área tributária, comecei a ver o que tinha o que estava mudando, né? Principalmente o Brasil, como a gente vive, que tem muita, eu diria assim, nem falo que brecha, né? Mas existe muita confusão na área tributária. O contador, com o pensamento conservador dele, às vezes faz o empresário pagar mais porque ele fica com medo de chegar a uma fiscalização, descobrir algo que deveria ter pago e não pagou, e aí ele recebeu a má notícia de que ele vai ter que contribuir com alguma coisa ali, ou, de repente, perder o emprego. E, nesses meus estudos, eu comecei a identificar algumas oportunidades e comecei a fazer alguns testes, né? Peguei os próprios clientes que eu tinha, pequenas empresas, e comecei a levar alguma coisa. E, ao ver a reação desses empresários para as boas notícias que eu estava levando, eu vi que aquilo não só poderia ser uma boa notícia para ele, mas poderia ser para mim. E eu comecei a aprofundar os meus estudos mais nisso daí, e comecei a ver cada dia que aquele negócio de contabilidade não era para mim, né? Continuei a estudar, e aí foi aí que, eu diria assim, que nasceu, naquela época, a Bookkeepers, mais ou menos como nós funcionamos hoje. Hoje a gente funciona meio como uma linha de montagem, né? Mas, naquela época, já, eu diria assim, começou o desenho do que nós fazemos hoje, saindo completamente da contabilidade, mas mantendo-se ainda na área administrativa e fazendo algo que, no fundo, é uma auditoria, né? Nós vamos auditar aquilo que outros contadores fizeram, só que com uma visão diferente. Uma visão buscando não só que a empresa esteja em conformidade com o fisco, para não ter nenhum tipo de autuação, mas, de repente, algo que ela poderia ter enxergado e não enxergou, né? Hoje, talvez a gente fale um pouco aqui, para vocês terem uma ideia da complexidade tributária e da quantidade de normas tributárias que existem no Brasil, o IBPT, que é o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, fez um estudo e descobriu que, nos últimos 30 anos, foram editadas no Brasil mais de 400 mil normas tributárias. Então,
Então, não tem nenhum contador que consiga se manter atualizado. Eu diria que mesmo nós, que hoje só fazemos isso, é um grande desafio nos mantermos atualizados. E várias pessoas foram se juntando a nós, ou foram agregando o nosso time. Sejam pessoas que conseguiam nos levar para empresas, nos colocar frente a grandes empresas para apresentar as nossas soluções, ou pessoas que também, tecnicamente, são excelentes técnicos, que somou o nosso time fazendo o que nós somos hoje. Com a quantidade de clientes que vocês têm hoje, e nós estamos falando dos principais do país, você tem ideia, esses 25 anos, né, Meira, que vocês já estão nessa estrada, vocês têm ideia quanto de grana que vocês devolveram para eles ao longo desse... Vocês já fizeram essa somatória? Olha, eu nunca fiz essa somatória, mas o ano passado nós fizemos isso. Só o ano passado nós recuperamos mais de 500 milhões em créditos tributários. Que o cliente pagou? Pagou sem indevidamente, sem necessidade. Um ano? Um ano. Então é bastante dinheiro. Agora, acho que uma curiosidade que as pessoas têm de imediato aqui, Meira, e eu particularmente no começo também tinha, vocês estão com as grandes empresas do país, certo? Principalmente indústria, que é onde você tem aí grandes oportunidades de recuperação, né? Quando a gente fala em big ones, empresas estruturadas, empresas que vai crescendo e vai se profissionalizando, a gente sabe que a empresa que cresce, a gente tem essa ideia que quanto mais cresce, mais profissionaliza e mais se estrutura. Então você tem aí diretor financeiro, controller, contadores, às vezes tem mais de um gerente financeiro, quer dizer, investem em sistemas parrudos para se proteger, para dar mais produtividade no processo. Parece meio um contrassenso você falar que a gente tem grandes oportunidades nesse tipo de empresa. E se vocês têm grandes clientes entre os top, é porque tem oportunidade aí, né? Como é que é isso? Então, você sabe que essa era a mesma dúvida que eu tinha quando eu iniciei, né? Até voltando um pouquinho, naquela época, eu fazia esses trabalhos para algumas pequenas empresas, e um dia fazendo uma palestra sobre atualizações na legislação tributária, tinha um camarada na plateia, que é aquele tipo de pessoa que todo palestrante gosta, né? Que levanta a bola para você cortar. E aí, no fim, ele veio me procurar, e aí perguntou para mim assim, falou, nossa, você deve estar ganhando muito dinheiro com isso, né? Eu falei, não, cara, até que não, eu faço um trabalho aqui, outro ali, nada assim muito significativo. Ele falou, como não? Eu tenho uma empresa que faz esse tipo de trabalho, de revisão, de recuperação, só que só na área estadual. E trabalho para grandes empresas e a gente descobre muita oportunidade. Eu acho que você vai arrebentar. Eu falei, cara, mas como? Esses caras têm as maiores auditorias, os maiores escritórios de advocacia dando suporte a eles. Eu diria, eu tenho os melhores funcionários, porque como pagam bem, normalmente recrutam as melhores pessoas. Eu falei, acho que não, cara, assim não, tem sistemas. Aí ele falou, você quer fazer um teste? Eu falei, eu quero. E aí ele me levou até uma empresa que era cliente dele, uma empresa na época muito grande, faturava algumas centenas de milhões, essa empresa. E eu fui lá meio desacreditado em mim mesmo. E aí pedi uma relação de documentos tal, e fiquei uns 3 dias nessa empresa revisando essa documentação. Ao fim desses 3 dias, o que eu tinha identificado era algumas vezes maior do que o valor que esse camarada já tinha levantado lá. Isso não só me animou bastante, mas animou esse camarada também, que, diria assim, ficou bem interessado em me levar para outras empresas. E aí foi o pontapé inicial. Então, a minha surpresa foi que, mesmo tendo as Big Four, fazendo auditoria, os melhores escritórios, isso tudo é feito por pessoas. E todo esse trabalho é feito por pessoas. Pessoas que estão sujeitas às mesmas condições que cada um de nós. E tem outra coisa interessante.
com a complexidade tributária que nós temos, a quantidade de normas, que são aproximadamente 2 por hora, que nós temos aí, a média aí por hora por dia útil, que são alteradas. Essas pessoas, eles têm que atender todo dia o fisco, a diretoria, banco, fornecedores e por aí vai. As rotinas. Toda aquela rotina diária. Fora as obrigações acessórias que tem que entregar. Sobra muito pouco tempo para estudar, né? Por outro lado, os sistemas hoje facilitou a vida de todo mundo, mas deixou as pessoas mal acostumadas e, eu diria assim, meio emburrecidas para algumas coisas. Porque hoje ninguém faz apuração de imposto. Quem faz é a máquina. E essa máquina, ela é parametrizada. E o problema é que, com a rotina do dia a dia tão grande, ninguém volta lá para ver se parametrizou direito ou não, ou até para fazer alguma atualização dessas parametrizações. E aí é que nós encontramos as grandes oportunidades. E aí vira um efeito cumulativo, né? Porque a partir Sim. do momento que ele parametriza errado, ele perceber 2, 3 anos depois... O estrago já está feito. Ô, Meira, falando um pouquinho do cenário brasileiro, né? Que tanto essa parte tributária, tanto corrói, a meu ver, aí um obstáculo de crescimento enorme. Você falou muito das regras tributárias, você já deu um pouco o cheiro do que é esse manicômio que é a vida tributária brasileira. O sistema tributário brasileiro é um negócio que beira a insanidade, né? E isso acaba aqui no dead end sendo uma barreira enorme de crescimento, principalmente para o pequeno empresário, porque o sistema atual, além de tudo, ele é injusto, porque ele tem uma regressividade aí que lhe permite que quanto maior você é, não sei se mas em linhas gerais, quanto maior você é enquanto empresa, menor a carga tributária, né? Como é que você vê esse desafio do cenário, Meira, e o momento que estamos nesse sentido? Olha, na realidade, assim, nós já há muitos anos nós ouvimos falar sobre a questão de a necessidade de uma reforma tributária, de simplificação das obrigações, de simplificação das coisas. E tudo isso eu acho que traz um grande problema, né? Não só para as pequenas, mas até para as grandes. Eu conheço algumas grandes empresas que saíram do Brasil pela complexidade, né? Hoje, nós temos um grande mercado consumidor. Se eu não me engano, deve ser o 7º, 8º aí no mundo em mercado consumidor. Temos mais de 200 milhões de consumidores. Então, qualquer empresa quer vir para o Brasil. É animador, né, nesse aspecto. Mas a questão tributária tem dificultado bastante isso. Não só pela complexidade, mas até pela insegurança que hoje nós vivemos na questão tributária, né? Ouvi outro dia alguém falando que o Brasil, obrigado, é um país que nós não só temos a insegurança em relação ao futuro, mas até o passado é incerto aqui, né? Porque você toma alguma decisão, você opta por algo que pode ser que daqui 3, 4, 5 anos vai vir uma conta que você nem imaginava que tinha, essa conta. Por quê? Pela complexidade que nós temos, pelo volume de normas que nós temos, e também tem um pequeno fator aí de corrupção, né? Que acaba corroendo não só a credibilidade do sistema, a credibilidade do país para todas essas empresas, mas a segurança que o empresário tem. Você abrir uma empresa como essa aqui, um restaurante, você está sujeito a uma série de coisas, inclusive chegar um fiscal aqui da Vigilância Sanitária com uma série de normas que você sequer sabia que existia isso, né? Essa complexidade toda, esse modelo, que não é um modelo assim tão... Os grandes países do mundo, eles têm cargas tributárias, você tem sistemas tributários, mas o Brasil realmente é um ponto meio fora da curva. Vem da onde isso? Olha, Celton, eu não... Você me perguntando assim de onde é que vem essa questão,
essa bagunça? Essa bagunça, eu acho que talvez, como uma boa parte dos nossos legisladores fazem algumas coisas, parece que meio que para complicar a nossa vida e não para melhorar, eu acho que é por essa cultura que nós temos. Eu, uma vez, conversando com uma pessoa dessa área aí, e ele me disse o seguinte, falou, olha, vocês é que têm que estar felizes com o que nós fazemos. Ele falou, quando a gente faz uma lei, nós já sabemos que aquilo é inconstitucional, nós já sabemos que aquilo é ilegal, mas você sabe quantos % das empresas vão pagar aquele tributo e não vão reclamar, e quantos % de fato vai recuperar alguma coisa? Ele falou para mim, olha, eu chutaria que entre 10% e 20% das empresas buscam o seu direito. O restante vai pagar passivamente. Então, quanto mais a gente complicar, melhor. É uma questão de mindset brasileiro mesmo, né? É a cabeça do povo, é a cabeça como o cara lá atrás. É um círculo vicioso mesmo, né? O círculo vicioso que nós vivemos. A expectativa é que a gente melhore isso. Não sei se nos próximos anos, mas eu diria que em 20, 30 anos seria interessante o Brasil mudar, porque senão vai ficar difícil fazer negócio, por conta dessa insegurança e também dessa falta de visibilidade, né? Não só do que se faz com o nosso dinheiro, mas como é que eu tenho que fazer isso. Hoje, nós somos um dos países que mais gasta com compliance e com, vamos dizer assim, o custo para atender o fisco. Nós gastamos mais do que qualquer país. Às vezes a gente conversa com algum diretor de empresa que é estrangeiro, que está aqui no Brasil, que ele fala, olha, aqui a gente tem uma equipe de 50 pessoas, na matriz tem 7, para fazer o mesmo trabalho. Além de ter um aspecto oneroso, que é o que você está falando, tem uma questão burocrática, que no final das contas também onera mais, e tem uma questão de insegurança, que é assim, o nego ainda ele paga caro, ele tem trabalho para fazer a coisa andar, ele tem dúvida se o que ele está pagando está certo ou errado, e ainda assim fica inseguro, quer dizer, se o cara quer colocou R$1, ao invés de ele se animar, olhando o potencial que tem o Brasil, querer colocar mais um, ele fala, não, peraí, o buraco aqui no Brasil é mais embaixo, o pessoal até brinca, o Brasil não é para amador, não. Então vou segurar mais um pouquinho, vou ver o que a coisa vai acontecer antes de... Que é o que está todo mundo esperando, né? Acho que entrando um pouco até nesse mérito, Meira, o que a gente pode... Fazer essa pergunta para você num tempo tão curto, é até meio sacanagem, mas vou tentar... O que a gente pode esperar da reforma tributária no que diz respeito ao aspecto positivo? Vamos tentar ser otimista aqui. Onde está a aposta da reforma tributária? E nesses termos, aí uma pergunta que não quer calar, para vocês veem como... Para vocês bookkeepers, né? Como quem lida com esse tema, quem ajuda as empresas a ter as suas auditorias, consultorias. A reforma tributária, vocês veem como uma oportunidade para vocês ou como talvez impacte negativamente o Estado? Né? Então, vamos lá. Na reforma tributária, assim, em linhas gerais, nós temos hoje 2 projetos de reforma tributária tramitando, né? São 2 PECs, a 110 e a 45. Uma que é a chamada PEC do Senado e a outra a PEC da Câmara, que é a número 45. A que me parece que é a que vai emplacar é a PEC 45, que inclusive foi formatada pelo pessoal da GV. Nessa PEC, em linhas gerais, tem um período de transição aí de 10 anos, que eu acho salutar, esse período de transição, 10 anos para mudar a forma como nós calculamos impostos hoje. Vão ser substituídos 5 impostos que nós temos por um único. Mas eu espero, sinceramente, que seja aprovada essa reforma tributária. Eu acho que nós precisamos, o Brasil precisa, os empresários precisam, as empresas precisam, mas nós vamos passar um período de 10 anos de grande turbulência. Por quê? Nesse primeiro momento, que nós vamos ter o sistema atual vigorando por 10 anos,
e o sistema novo iniciando, porque enquanto um começa e vai decaindo até ele sumir, o outro vai começar aqui e chegar aqui nos 10 anos valendo só ele. Vamos ter um período de grande custo para as empresas, vamos ter um período de aumento de carga tributária sensível, assim, muito grande, principalmente o setor de serviços, vai ser muito impactado. Vai acabar o lucro presumido, né? Não vai ter mais lucro presumido, vai ser esse único imposto aí que vai se chamar IBS, e ele vai, pelo menos é a proposta, igualar todo mundo. Então você imagina uma empresa que hoje calcula PIS, COFINS, ICMS, IPI e ISS, e entrega suas obrigações acessórias, ele vai continuar fazendo isso e vai começar a fazer o IBS. Então, só aí a gente está vendo que vai ter mais custo, porque ele vai ter dois sistemas ao mesmo tempo, em paralelo, andando. Fora isso, imagina as dúvidas que não vão surgir nesse período, né? São pessoas que estão acostumadas a recolher o imposto nesse sistema e vai começar a recolher sobre esse e também paralelo aqui. O que dá direito a crédito aqui também dá direito a crédito aqui, o que não tributa aqui também não tributa aqui. Então, eu vejo como um momento de grande atenção para as empresas e de grande oportunidade para nós, né? Por conta disso daí. Por outro lado, quando finalizar esses 10 anos, me parece que nós vamos ter vamos dizer, um período de, pelo menos, estabilidade quanto ao tipo de imposto, como se calcula, uma única obrigação acessória e etc. Mas o que ninguém está olhando ainda é que nós vamos ter um aumento gigantesco de carga tributária. Vou dar um único exemplo. Nessa proposta de reforma tributária, o setor de locação vai ser tributado também. Hoje, quem aluga veículo, imóvel, não paga ISS, né? De cara já tem uma série de benefícios. Mas o novo imposto, além de tributar a parte de locação, ele vai colocar na mesma área de tributação, mesmo quem não é contribuinte hoje do Estado ou do município. Então, por exemplo, uma locadora de veículos, hoje, ela paga o quê? Ela paga PIS e COFINS, a alíquota de 9,25%, toma créditos, vamos dizer que essa alíquota caia para 5%, em função dos créditos que ela toma, né? Aquele sistema de débito e crédito. Ela não paga ISS hoje, porque locação não paga, e ela também não paga ICMS, porque ela não é contribuinte do ICMS, ela não tem circulação de mercadoria. No novo imposto, no IBS, ele vai ser formado por 3 alíquotas, uma federal, uma estadual e uma municipal, e que vale para todo mundo, independente de você ser serviço, você ser comércio, ou você ser uma indústria. Isso quer dizer o seguinte, essa mesma empresa de locação de veículos, a alíquota que estão falando do IBS é de 25%. Essa é a alíquota que já está dizendo que vai vir. Mas está dizendo que você vai poder tomar crédito de tudo também, né? Na área de serviço, a gente sabe que o grande custo é mão de obra, né? Não é outra coisa a não ser mão de obra, é o insumo principal. Então, imagina essa locadora de veículos, se ela conseguir 50% de crédito, né, para abater nessa alíquota de 25%, a carga tributária, que era 5%, já vai para 12,5%. Então, imagine 7,5% de imposto a mais na conta do cara. A mais. Numa empresa como a Unidas, como a Localiza, é 7,5%. Uma empresa dessa que fatura 1 bi, a gente está falando de um custo de quantos milhões? 75 milhões por ano a mais. Isso hoje não é a margem de lucro dos caras. Então, isso, com certeza, vai ser repassado para o consumidor. Então, assim, a gente tem esse conceito de que reforma tributária vai simplificar, vai diminuir imposto. Não vai diminuir imposto. É para o governo. É para o governo. Até porque o governo não iria colocar uma alíquota ou colocar um imposto que arrisque a arrecadação. Hoje ele já está
assim, capengando aí para pagar as contas, né? Com déficit e tudo. Você acha que ele vai diminuir a arrecadação? Não. Ele vai aumentar, nós vamos ter um aumento de carga tributária, mesmo o comerciante, que hoje não paga ISS, vai pagar ISS, porque dentro do IBS tem ISS. Mas com certeza está na conta do governo isso tudo, isso não é uma coisa que não é pensada, acho que eles analisam o impacto, certamente analisam o impacto perfeito do desdobramento disso na cadeia. Tem um impacto muito negativo nisso, é que o Brasil hoje ele passa por um momento de atrair investidores. Os governos têm esse desafio. E a reforma da Previdência, ela talvez tenha esse grande impacto. Está todo mundo esperando ter um pouquinho mais de segurança para entrar. Numa situação como essa, está calculado isso? Quer dizer, o governo entende que isso pode ser uma barreira de entrada. Fala assim, agora com esse imposto já era difícil, já era complexo, agora além de ser complexo é oneroso, mais oneroso ainda. Isso está previsto? Então, na realidade, aí é outra pegadinha que eu vejo aí em relação a isso. Como esse novo imposto ele vai, vamos dizer assim, ter um período de 10 anos de transição, sendo que nos 2 primeiros anos ele vai ter uma alíquota de 1% só, a partir do terceiro ano ele vai começar com 1/8 do valor que é. Então, 1/8 de 25%, a gente está falando em quê? De 25, 12,5%, 3%, 3 alguma coisa. Então, parece que não é nada muito grande. E o brasileiro se acostuma muito fácil com as coisas. Então, ele vai começar a sentir esse impacto daqui 3, 4 anos. Não, passa 2 anos, mais 3, daqui 5 anos é que ele vai começar a sentir algum impacto. Ninguém está olhando. Nós somos acostumados a olhar não o preço do produto, mas quanto que aquela prestação cabe no meu bolso. Você olhar o quanto custa. Às vezes a pessoa financia um carro pagando o dobro. Não, mas é R$500 que eu vou pagar por mês. Então não sabe que está pagando o dobro. Então, daqui 5 anos é que o pessoal vai acordar para isso daí. Pode ter um impacto direto. Eu pensei que ia ter mais boa notícia, sinceramente. Né? pode ter um impacto direto para o mercado sonegador e informal, porque hoje a gente vê uma tentativa do pessoal sair desse mercado, né? Você transformar o que era histórico de informalidade, trazer esse pessoal para a formalidade, tem diversas frentes nisso, né? Uhum. Isso volta? Olha, eu acho difícil pelo seguinte, hoje os sistemas, tanto da Receita quanto do Estado, estão muito aparelhados para pegar tudo. Para vocês terem uma ideia, a Receita tem um banco de dados lá, tem um supercomputador, que ele tem o dado de todos os contribuintes de 1990 para cá. E eles estão começando a fazer cruzamentos. Hoje, se vocês analisarem o plano de fiscalização da Receita, que é publicado anualmente, você vai ver o crescimento que há na arrecadação só com multas, só com fiscalizações, infrações fiscais. Hoje, e é uma grande tendência, a Receita quer arrecadar mais com multas do que até com imposto. O fato de você esquecer de lançar uma nota ou qualquer coisa pode te dar uma multa maior que o imposto. Então, eu acho meio difícil, a não ser que a criatividade do brasileiro descubra alguma coisa aí que consiga fechar essa... Eu vou abrir para o pessoal perguntar, que eu acho que tem bastante curiosidade no assunto. Última pergunta para você aqui, Meira. Olhando o cenário atual e o cenário futuro, já com reforma e tal, se você fosse começar hoje um negócio, e aí não importa se é indústria, comércio, serviço, quais o conselho que você daria, quais os cuidados que você teria, pensando no resultado da empresa, nessa questão tributária, nessa questão de impostos, o que você, para o pessoal que está aqui, de repente, que tem negócios menores, o que você aconselharia? Hoje, quando a gente vai montar um negócio, a primeira coisa que a gente pensa, a principal coisa é o mercado. O que eu vou, né? Onde é que eu vou ter oportunidade? Quem são meus clientes? Quem serão meus fornecedores? Como é que está aí? Eu vou usar mídia social? Não vou usar? Como é que... Todo mundo se preocupa muito com isso, mas não preocupa com um assunto que eu diria que corrói bastante aí a lucratividade da empresa,
e pode trazer grandes problemas. Hoje a gente tem uma carga tributária que é 38%, mais ou menos, do PIB. Isso quer dizer o seguinte, você já entra com um sócio majoritário no seu negócio, que vai ganhar mais do que você, não vai fazer nada e não vai assumir nenhum risco. Entrar no negócio sem antes fazer um estudo profundo de qual é a tributação, qual a melhor tributação para você, qual é o sistema que você deve adotar, eu acho assim, muito arriscado. Então, só que a gente faz ao contrário, né? Todo empreendedor ele já sai fazendo e depois a gente vê o que faz. Então, antes, você tem que estudar qual é a melhor opção que você deve tomar. O melhor é ser simples, o melhor é o presumido, o melhor é o lucro real, qual que é o melhor para mim, né? Então, ninguém está pensando. Chega no contador, infelizmente, o contador gosta de pouco trabalho. Então, o que dá menos trabalho para ele? É o cara ser simples. Só que, às vezes, o simples é pior do que o camarada estar no lucro presumido. Às vezes, o lucro presumido é pior do que estar no lucro real, mas dá menos trabalho, né? Então, eu acho que você teria que fazer uma série de estudos, né, para ver para que lado você vai, porque isso vai ser o principal custo da sua empresa, vai ser imposto. Legal demais. Pessoal, dúvidas, perguntas? Levantem a mão que eu chego até vocês. Bom dia, meu nome é Jaiane, sou sócia da Intelitax e eu gostaria de saber se a reforma tributária ela pode impactar no futuro com relação ao levantamento de créditos tributários. Bom dia. Então, logicamente vai impactar. Como eu disse, nos primeiros 10 anos, eu acho que a gente vai ter um boom muito grande. Por que eu acho que a gente vai ter um boom? Primeiro, que a gente ainda vai continuar com o mesmo sistema, que vai estar morrendo ao longo de 10 anos. Nesse período em que esse sistema vai morrendo, é óbvio que as empresas vão querer recuperar tudo que puder. Porque, diferentemente de hoje, que a régua ela vai correndo, né? Nesses próximos, não, a régua vai acabando aqui, vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. O novo imposto que vai surgir, ele também é não cumulativo. Igualmente, hoje, o PIS, COFINS, o ICMS, o IPI, embora ele diga que vai ser o sistema de crédito pleno ou crédito financeiro, que você pode tomar crédito de tudo, não é bem assim. Se você ler atentamente na PEC 45, ela mesmo diz que os créditos estão muito ligados à área de produção e comercialização. E lá fala assim, olha, cuidado, porque não é tudo que dá direito a crédito. A parte de consumo dos empregados, dos sócios, isso não dá direito a crédito. Então, quer dizer que não vai ser algo igual o imposto de renda e a contribuição social, né? Lá, por exemplo, diz também que não vai dar direito a crédito empresas do Simples. Então, tem uma série de coisas que ela já nasce com dificuldades de interpretação que eu vejo como oportunidade a ser continuada pelas empresas. O que, no meu ver, vai simplificar muito, vai ser uma obrigação social, uma obrigação acessória, no lugar de 5 aí que a gente tem. Esse imposto, o sistema de cálculo dele vai ser similar ao IPI, quer dizer assim, você comprou, igual nos Estados Unidos, você vai nos Estados Unidos, quanto que é a água? $10. Quando você vai pagar, você paga 11, porque 1 é o imposto. Ele vai ser calculado dessa forma. Então, você dá o seu preço, que o meu produto custa 10 e a alíquota é 25, você já sabe que vai pagar 12,5. Então, não vai ter o imposto sobre o imposto, como é hoje a questão do ICMS, na base de cálculo do PIS e COFINS e outras coisas. Então, essas são as facilidades. Mas eu acho que ainda vai continuar a questão das interpretações, e a gente espera o seguinte, depois de 2, 3 anos, a Receita vai começar a legislar, né? Que ela sempre faz assim. Isso não dá, isso dá, isso pode, isso não pode. E aí a gente vai continuar com esse ciclo que a gente tem. Esse, pelo menos, é a visão que eu tenho. Bom dia.
Eu sou aqui do Café Jornal. Obrigado por ter vindo aí, muito legal sua apresentação, sua palestra. Eu falar um pouquinho que a gente sofre bastante, porque a gente trabalha com produtos importados, produtos nacionais, e tem a guerra dos estados entre eles, questão da substituição tributária. E tem muitos alimentos, muitos insumos que a gente consome, e que você tem um valor ali de carga tributária já embutido, e quando chega na hora da compra um queijo, por exemplo, que vem de Minas ou vem do Rio Grande do Sul, que são grandes produtores, você tem mais a carga da ST, inclusive você tem que embarcar na frente, né? O cara te manda o boleto, você já paga e daí depois vem o produto. Que isso vai mudar alguma coisa? Vai. Após o período aí dos 10 anos, vai acabar a substituição tributária, né? Porque a gente vai ter uma alíquota só, um único imposto, né? No lugar desses 5 aí que eu falei, em que não terá mais substituição tributária, você vai recolher para um ente só, que vai ser um imposto federal, e depois que vai ter a distribuição entre estados, municípios e a União. Então, vai simplificar nesse sentido também, né? Você não tem que ficar se preocupando qual é hoje é o grande problema, né? Se eu vendo de São Paulo para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro vem para a Bahia, qual é a alíquota? A alíquota interna, é a interestadual, aí tem fundo de pobreza, aí tem não sei o quê. Então, tudo isso acaba. Por isso que vai ter essa questão da simplificação aí, nesse sentido, vai ser bem forte. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Divi, com esse sobrenome o governo vai ter que perder a pergunta que eu vou fazer. Me pareceu na sua apresentação, mas parabéns, eu sou da área de serviço, que essa reforma, na verdade, ela está visando mais atuar na área de serviços, não é isso? Porque como está representando hoje, creio eu, 65, 70% do PIB, essa tributação vai atingir a área de serviços, é isso? Em cheio. E não só a área de serviços, mas as empresas hoje que estão no lucro presumido vão ter um aumento brutal se eles não mexerem, né? A expectativa nossa é que eles façam alguma diferenciação do setor de serviços, mas o setor de serviços precisa se mexer. Porque, imagina, você que está no lucro presumido, se você é uma empresa de serviços que está em São Paulo, você deve estar pagando aí 19,25% de carga tributária. Nisso você tem imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, ISS e etc. Você vai passar para 25% mais o imposto de renda e a contribuição social. Difícil, é absurdo. E aí você vê, imagina uma empresa de mão de obra intensiva, que não tem crédito de nada, vai ter crédito de quê? De aluguel, energia elétrica. Então, vai ter uma alíquota quase que plena aí de 25%. Então, o aumento, era a minha expectativa, que era assim, bom, já que eu não sou contribuinte do ICMS, eu não vou ter dentro dos 25% a alíquota estadual. Mas não, na própria PEC diz que ela vai ser uniforme para bens e serviços. Então, o aumento é brutal. Aumentou a participação do sócio. Uma pergunta muito mais agora no sentido da responsabilidade. Hoje, por exemplo, quando você tem realmente uma situação, ainda este fim de semana estava numa roda com alguns médicos e vários deles disseram que foram surpresos agora, que tinham uma entidade tipo unipessoal ou uniprofissional, já não sei bem como é que se chama, e que de um momento para o outro acabaram tendo agora uma multa, receberam alguns, uma multa de 7 anos porque aquela taxa não era a correta. Logicamente que isso deve haver alguma forma de contestar, mas o que eu pergunto é, como é que fica o papel do contador, que de certa forma é o responsável por enquadrar e dar a segurança para o seu cliente. Logicamente que o cliente, neste caso, por exemplo, o médico não vai saber isso, ele vai seguir o que o contador fizer. Como é que fica essa relação de responsabilidade por uma situação como estas, que deve haver um monte, não é? Estou a falar deste porque foi uma conversa de roda neste fim de semana.
Então, deixa eu te dizer, essa questão aí do uniprofissional, que só explicando para quem não sabe, é o seguinte, sempre existiu, isso aí é de um decreto federal muito antigo, que pessoas, né, isso era para, vamos dizer assim, fomentar, vamos dizer assim, a associação de profissionais da mesma qualificação. Então, por exemplo, 2 médicos, 2 advogados, 2 engenheiros ou mais, né, podiam, né, e ainda podem, abrir uma empresa e não pagavam ISS sobre o serviço, mas pagavam a taxa anual. E isso tá na lei, e etc. E ao longo de todos os anos sempre foi assim. O que acontece? A Prefeitura de São Paulo, no afã de recolher mais, começou a legislar indevidamente e começou a aumentar as exigências que o decreto original não tinha para que você se mantivesse nesse sistema uniprofissional. Porque, no fim, o que ela quer? Acabar com o sistema uniprofissional, que para ela não tem nenhum interesse. A pessoa não recolhe ISS sobre o serviço ali, e ela começou a fazer o quê? Dentro dessas exigências que ela começou, ela viu, esse cara aqui não atende. E foi desenquadrando, e pior, ao invés dela chegar, né, se fosse um país sério, se a gente tivesse segurança jurídica aqui, que a gente não tem segurança, né, que até o passado é incerto aqui, ele ia chegar e falar assim, a partir de hoje você não pode mais ser uniprofissional. A partir de hoje você vai recolher os 5%, por isso. Não, o fiscal chega na sua empresa lá, busca alguns motivos para justificar o que está ali naquela legislação que eles fizeram e te desclassifica nos últimos 5 anos. Então, imagina você, né? Você está aqui hoje, 2019, chega um camarada e fala, você vai ter que pagar o ISS de 2014 para cá, com multa, juros e tudo mais que tem direito. Cara, isso inviabiliza qualquer empresa, qualquer negócio, fora que é a insegurança absurda. Hoje, a única via que a gente tem para fugir disso daí, ou tentar fugir, é recorrer ao judiciário. Né? Existe uma série já de decisões favoráveis, etc. Mas outra, também a gente nunca sabe, né? Cabeça de juiz e bumbum de neném, você nunca sabe o que vai sair dali. Então, esse é um grande problema. O contador, coitado, ele fez o correto. Ele enquadrou. 2 médicos, então 2 médicos. Vai ser uniprofissional, tem previsão legal e tudo. Então, ele não tem como saber que vão inventar alguma coisa para te desclassificar. Mas isso é fruto da insegurança que a gente vive, em tudo isso daí. O outro dia chegou uma empresa lá pedindo para a gente ajudar a defendê-los de uma autuação, que ele tinha uma mercadoria lá que foi classificada num código lá no NCM, a vida inteira recolhiam imposto sobre aquilo, importavam isso daí, aí de repente chegou a fiscal e disse que não é essa não. Eu entendo que é outra, e o pior, pegou os últimos 5 anos dele, de importações disso, e colocou uma multa gigantesca, milionária sobre isso daí. Então a gente vive numa insegurança muito grande em relação a isso. Assim, o que me parece é tudo que você fizer, você vai ter que perguntar antes para o governo como é que é, se é aquilo ou não. Aí qual é o pior? Hoje, se você faz uma consulta para a Receita, ela vai demorar 2, 3 anos para te responder aquilo. Só que o dia a dia dos negócios não espera isso. Você está no dia a dia correndo ali, lutando com o fornecedor, com o concorrente, com o mercado que muda todo o tempo, e aí tem um cara que é o teu maior sócio que ainda trabalha contra você. Né? Então, esse é o grande problema. Eu acho que o recado enorme que fica aqui dessa reunião é que a gente tem que ter uma vigilância e uma atenção total ao tema a partir de agora, principalmente com essas mudanças que vão vir pela frente. Acho que estudar o assunto, se aprofundar, não é mais uma questão de diferencial nosso, é obrigação de todo empresário para não ter um prejuízo maior lá na frente. O tema é enorme, esse assunto vai longe, nosso tempo está super esgotado
Da mesma forma como o tema complexo, o complexo é a agenda dele, a gente sabe disso. Meira, queria agradecer em nome do Nexo aqui demais a tua presença pela palestra. Convido a todos para que continue a consulta, conversa com o Meira, se precisar, quiser, tiver interesse fora daqui, super convidado para continuar com a gente aqui no nosso café da manhã. Obrigado pela presença, Meira. Valeu.